Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então essa é uma aula que eu estou disponibilizando para vocês no curso de avaliações, que é uma aula sobre uma capacidade física que é muito importante aí, tanto para o desempenho esportivo, como também para a execução aí das nossas atividades da vida cotidiana, que é a força, né? E que a gente vai estar fazendo uma transposição aí da força, né? A produção de força externa, que muitas vezes a gente quantifica em algumas pesquisas, são reportadas aí nas figuras para vocês como chamado force output, né? A produção de força externa, e a gente vai fazer uma relação disso com a força muscular, que vai ser responsável aí pela produção do force output, de todos os nossos movimentos, no torque, nas articulações, e que proporciona com que a gente consiga executar tanto tarefas aí na vida cotidiana, como também atividades aí esportivas de alta intensidade, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Legal. Importância da força muscular, desempenho esportivo e atividades aí da vida cotidiana. Só o nome que eu dei aqui para esse tópico nosso de discussão. Eu basicamente selecionei 2 tópicos, tá, gente? Então, de forma bem sucinta, o que é primeiro a força muscular, e depois a gente vai ver alguns trabalhos aí, vou mostrar algumas relações aí para vocês da importância dessa capacidade física nas atividades esportivas, para a população idosa, e basicamente a execução das atividades da vida cotidiana, que não envolve só basicamente a população idosa, né? Todos nós executamos aí tarefas na vida cotidiana e que, obviamente, vamos precisar dessa capacidade física. Isso aqui é um gráfico que eu coloquei para enfeitar, ok? Mas é um gráfico de avaliação aí da carga de um RM no agachamento e da força relativa, né, da carga relativa de um atleta meu aí, em 2 momentos, aí, na avaliação 1 e avaliação 2, mostrando como essa capacidade, né, ela basicamente ela aumentou em função aí dos estímulos e treinamento, ok? Revisão, primeiramente, de fisiologia neuromuscular, né, de algumas estruturas do músculo esquelético para a gente entender essa capacidade física. Então, peguei aqui do livro da Silverthorne, a figurinha clássica das nossas miofibrilas. A gente vai ter nas nossas miofibrilas os nossos sarcômeros, a estrutura que fica entre os discos ou linha Z, tem as divisões aí basicamente pela luz polimerizada, que foram feitos nos primeiros experimentos, a banda A, né, que é a banda anisotrópica, a banda I, isotrópica, basicamente o comportamento da luz polimerizada, quando foi observado isso em microscopia. E aqui a gente tem o sarcômero, né, que é dividido aqui pelas proteínas, né, chamadas proteínas miofibrilares, ou as proteínas aqui agora do sarcômero, e os filamentos proteicos. Em verdinho, a titina, né, a maior proteína que a gente tem aí no músculo esquelético, um filamento elástico. Os filamentos grossos, basicamente aqui, ó, desculpa, filamentos grossos, aqui basicamente compostos aí pelas moléculas de miosina, e filamento fino, que é composto aqui, ó, aqui embaixo, dando o zoom aqui no filamento fino, pelo complexo proteico, né? Actina, troponina, tropomiosina, a proteína que parece um cordãozinho aqui, e troponina, tropomiosina, que basicamente controlam, né, a contração do músculo esquelético, favorecendo ou não a exposição dos sítios ativos para a ligação aí das moléculas de miosina, tá? Então, passei super mega rápido aí, uma revisãozinha de algumas proteínas aí miofibrilares, e aqui, obviamente, o filamento grosso e as nossas moléculas de miosina, que tem as porções aqui da cabeça, pescoço e cauda, que são divididos aqui também pela massa molecular. A cabeça é a porção pesada, por isso que já falei várias e várias vezes aí para vocês, muitas vezes isso aqui é classificado como miosina de cadeia pesada, e a gente tem 3 isoformas distintas aí no músculo esquelético, 1, 2A e 2X, né, músculo esquelético humano, ok? Então, passei super rápido aí para vocês uma revisão básica de músculo esquelético, estruturas e funções, né? Depois assistam uma aula específica sobre isso, se alguém ficou com dúvida, no curso que eu coloco lá de adaptações ao treinamento, que eu coloco uma aula específica só sobre músculo esquelético, estruturas e funções, ok? O que é importante para a gente nesse momento? Eu peguei esse trabalho que eu acho fantástico, né, publicado aqui na Nature, e por técnicas assim excepcionais, eles conseguiram quantificar
medidas de únicas moléculas de miosina, né, single myosin molecules measurements, aqui, medidas, né, de força e de deslocamento. Então, o que eles observaram nesse trabalho? Em função da concentração de ATP, milimol, aqui, ó, 2,001, 0,001, eles observaram deslocamentos na molécula de miosina, a duração desse deslocamento, a produção de força em piconewtons e a duração da produção de força. Ou seja, imagina o que eles estavam codificando. Isso daqui são codificações nível molecular, ok, gente? Então, você tem deslocamentos aqui, ó, nanômetros, milissegundos, né? Aqui, ó, unidade de tempo, aqui, unidade de deslocamento, aqui, unidade de força, e aqui a duração da força. Então, você consegue observar que cada ponte cruzada produz aqui, em média, 3,4, 3,5, 3,4 piconewtons e tem deslocamentos aqui, ó, 12, 11 nanômetros em média, ok? Só que a partir desses dados, você começa a observar, poxa, então, aqui que pode estar uma origem da força muscular? A força muscular, ela é uma capacidade que é ditada, em parte, pela capacidade que a gente tem de formação de pontos cruzados. Então, força, tá aqui, ó, força resultante que a gente pode ter em um determinado movimento é o produto da massa e a aceleração, que é a derivada da velocidade em função do tempo. Se a gente tem força e a gente tem deslocamento, e essa força ela é variável, o trabalho é a integral da força multiplicado pelo deslocamento. E se a gente tem trabalho e a gente tem um trabalho sendo executado num determinado intervalo de tempo, nós temos a potência, que é a taxa de produção do trabalho. Deriva o trabalho em função do tempo ou multiplica a produção de força resultante pela velocidade instantânea e você vai ter basicamente a potência, né? Então, assim, a transposição biologia, mecânica, né, a biomecânica, uma área muito bonita aí do conhecimento, ela é fundamental para a gente entender a importância dessa capacidade física na execução das tarefas da vida cotidiana. Então, o músculo esquelético, propriedades mecânicas básicas do nosso tecido, que são fantásticas, né? O músculo produz força, o músculo ele desloca, ele aproxima a origem e inserção, o músculo tem uma certa velocidade de contração, e, consequentemente, ele consegue executar trabalho e, consequentemente, potência, né? Só não há um trabalho externo, quando nós estamos executando uma ação isométrica, porque aí não tem deslocamento, ok? Mas não significa que nós não tenhamos trabalhos internos sendo realizados pelas proteínas aí contráteis aí do nosso tecido. Então, essas são as características mecânicas do nosso músculo esquelético, e que também são chamadas elegantemente de aspectos funcionais desempenhados pelo sistema neuromuscular, ok? Então, um treino que é funcional é um treino que melhora os aspectos mecânicos desempenhados pelo nosso sistema neuromuscular, ok? Uma outra forma, já uma forma, vamos dizer assim, macroscópica da gente estar observando esses aspectos de uma forma indireta, é quando no laboratório a gente faz esse tipo de análise, né? Isso daqui é uma curva que a gente tem produção de força aqui no eixo Y, tempo aqui no eixo X em milissegundos aqui em newtons, ok? É uma curva força-tempo, não é novidade, para quem já assistiu várias e várias aulas aí do curso, tem uma aula específica que eu falo das influências dos diferentes métodos de treinamento de força e potência sobre a curva força-tempo. E aqui a gente tem o chamado pico de força, um indivíduo aqui bem forte, né? Isso aqui foi adquirido no leg press 45, 8.340 newtons, né? Aproximadamente 800 quilogramas, tá? Então, isso daqui foi adquirido em condição isométrica. E quando a gente faz essa análise da curva, a gente consegue extrair não só o valor do pico de força do indivíduo, mas também nós conseguimos extrair o quanto que ele demora para chegar nesse pico de força, o tempo para a produção de força, ou então a produção de força em intervalos de tempo, né, pré-determinados. A literatura geralmente convenciona, né, colocar intervalos de tempo aqui de 30, 50, 100, até 200 milissegundos relativos ao início da contração, e faz uma análise do que a gente chama da taxa de desenvolvimento de força, ou seja, quanto de força você está produzindo em determinados intervalos de tempo. Essa figura aqui da direita, tá, gente? Desculpa ter passado um pouco rápido aqui nela, mas ela está inserida aqui, ó, da esquerda. Eu fiz um zoom exatamente desse quadradinho vermelho aqui, ó, do retângulo vermelho, que eu destaquei aqui para vocês. Amplifiquei, pode ver que está aqui, ó, 6.000 newtons no eixo Y, está aqui, ó, 6.000
o valor máximo aqui nessa figura. E aqui em torno, ó, de 300 milissegundos, eu coloquei aqui o valor do eixo X, destacando só esse pedacinho. Então, essa figura aqui da direita, não sei quem tinha entendido, desculpa ter passado mais rápido, ela é um pedacinho dessa figura da esquerda que eu simplesmente dei um zoom nessa parte. Os artigos fazem isso, né, nas análises que a gente tem da chamada taxa de desenvolvimento de força. Por que eu estou colocando isso, né? Não é só a força que é importante o quanto que você consegue realizar de trabalho, é importante o tempo que você realiza esse trabalho muscular, que é basicamente a potência, e em algumas situações específicas em laboratório, a gente consegue analisar a força de forma isométrica e aí não tem trabalho. Então a gente analisa o quanto que você consegue produzir de força no menor intervalo de tempo, e é chamado isso nas pesquisas, né, nos artigos que vocês leem aí frequentemente, né, pelo menos nos que eu indico, tem bastante dessa análise. É a chamada taxa de desenvolvimento de força. Né? Mecanicamente, é errado a gente falar que é potência, porque a potência exige trabalho, né? E ali, em situação isométrica, o trabalho externo é zero, né? O power output basicamente é zero. Você só vai ter trabalho quando você tem deslocamento. E não é o caso da isometria, de forma externa, tá? Então, aqui, voltando, só estou colocando esse aspecto, destacando esse aspecto aqui para vocês, porque são coisas que vocês vão estar vendo aí nas pesquisas, tá? Adicionalmente, como é que vocês podem também estar vendo taxa de desenvolvimento de força, pelo menos nos trabalhos que eu já mostrei aí para vocês? Isso daqui são duas análises também que eu fiz no laboratório, peguei uma curva força-tempo e fiz a derivada da curva força-tempo. Quem não sabe lá o que é uma derivada, também assistam as aulas do módulo 4, né? A professora Amanda, da Federal de Viçosa, mostrou para a gente aí os cálculos derivada, integral, tal, tudo mais. Então, aqui eu simplesmente derivei a curva força-tempo e pela derivada, né? Eu peguei uma primeira derivada da curva força-tempo, aqui é o dF/dt, eu tenho também a taxa de desenvolvimento de força. Então, são duas formas distintas do laboratório fornecer a análise da taxa de desenvolvimento de força para a gente conseguir analisar benefícios do treinamento e como que esses benefícios eles podem melhorar a execução tanto de tarefas da vida cotidiana como também do esporte de alto rendimento. E a figura da direita, eu simplesmente coloquei uma dentro da outra, ok? Eu coloquei a força aqui no eixo Y da esquerda e a taxa de desenvolvimento de força, a derivada, né, da curva força-tempo, no eixo Y da direita, tá? Foi só uma forma de integrar, colocar junto essas duas figuras, normalizei aqui pela produção de força a partir do zero, ok? Bom, por que eu coloquei isso? Né? Porque, basicamente, os trabalhos, os artigos que vocês estão lendo aí, eles vão destacar para a gente qual a importância da força, da potência e da taxa de desenvolvimento de força. Então, é por isso que eu coloquei essas diferenças e expliquei certinho para vocês aí a diferença de força, potência e taxa de desenvolvimento de força, basicamente. Então, a partir de agora, estou tranquilo, vou falar isso aí para vocês tranquilamente, que vocês já têm esses conceitos, tá? Então, olha lá, gente. Qual a importância disso para duas populações? Jovens, várias populações aqui, desculpa. Jovens, adultos e atletas e idosos. Para jovens, adultos e atletas, obviamente, a importância da força, quem tem maior capacidade de produção de força, taxa de desenvolvimento de força e potência, tem melhor desempenho em saltos verticais e horizontais, que são aspectos, padrões de movimento que basicamente se manifestam em várias modalidades esportivas, sprints e mudanças rápidas de direção, e obviamente também, né, obviamente não, né, vamos dizer assim, as pesquisas mostram que os indivíduos que têm maior capacidade de produção de força e potência também apresentam uma redução no risco de lesões, né? Então, isso aqui é até polêmico, eu sempre discuto com os alunos, né? Poxa vida, né? Vou fazer um programa de redução de risco de lesões nos meus atletas de futebol. Gente, faça um bom treinamento de força, que automaticamente isso já vai reduzir o risco de lesão dos seus atletas. É lógico que tem alguns outros aspectos adaptativos, né? Detalhes aí que você tem que acertar em relação ao risco de lesão em determinadas modalidades, mas o primordial é que o atleta ele tem uma boa capacidade de produção de força, e isso é nítido na literatura. Atletas que têm mais capacidade de produção de força estão menos propensos, basicamente, a lesões. Para idosos,
redução no risco de quedas, os principais aspectos adaptativos ao treinamento de força, né? Um aspecto que basicamente melhora muito na população idosa. Manutenção do estilo de vida independente. Por que isso daqui? Você não precisa de força e potência, gente, para você fazer levantamento olímpico ou fazer um salto contra movimento de 45, 50 centímetros. Você precisa de força e potência para você levantar da sua cadeira, né? Para você levantar, né, do vaso sanitário. Um amigo meu de pesquisa, né, do nosso grupo, o professor Danilo Boccalini, que trabalha muito com a parte clínica aí, né, ele sempre brinca com a gente, né, a gente tem um grupo lá de discussão no WhatsApp, né, obrigado, Danilo, pelos sempre as discussões aí fantásticas. A gente coloca alguns trabalhos aí de desempenho esportivo e ele sempre fala para a gente, olha, pô, gente, eu queria legal, bacana esses papers que vocês colocam aí. Eu trabalho com a área clínica e muitas vezes nessa área a gente fica muito contente se a pessoa ganha força e potência para ela conseguir levantar do vaso sanitário. Foi fantástico essa frase dele, né? E assim, muito bonitas as pesquisas, porque efetivamente ele está com uma preocupação muito grande em manter o estilo de vida independente dessas pessoas. Né? Pesquisas aí fantásticas. Obrigado, viu, Danilo? Então, outro benefício também do treinamento de força para a população idosa, execução das tarefas da vida cotidiana, já destaquei isso daqui com vocês, né? Isso aqui está interligado, e basicamente a melhora na qualidade de vida e, assim, polemicamente, os indivíduos que possuem mais força também têm uma redução no risco de morte prematura. Não tenho condições de discutir isso daqui com vocês, não é a minha linha de pesquisa, mas basicamente os artigos eles têm colocado que os indivíduos idosos que têm maior nível de força, não sei o porquê, teria que estar pesquisando um pouco mais, né? Apesar de não ser a minha linha de pesquisa, nos trabalhos eles destacam muito bem que esses indivíduos apresentam redução de risco de morte prematura. Ou seja, né? Não dá para a gente não dá para a gente descartar a importância de você estar fazendo um bom treinamento de força tanto para a população atlética, como qualquer outra população que tenha como objetivos aí, não só o desempenho esportivo, mas qualquer tipo de execução de tarefas aí na vida cotidiana e que queira manter uma boa qualidade de vida, né, gente? Então, assim, promovam sempre a prática do treinamento de força e potência, não basicamente só por fins estéticos, o que é muito importante também, ok? A melhora da autoestima das pessoas relacionado aí as adaptações morfológicas aí induzidas pelo treinamento de força e potência e de endurance também, ok? Mas tentem conscientizar as pessoas que além dos benefícios estéticos, os benefícios relacionados à melhora da qualidade de vida e saúde, e principalmente no caso dos atletas, o desempenho esportivo é incontestável, ok? Continuando, coloquei aqui agora um tema relacionado aqui ainda aos idosos, né? Que muitas vezes a gente coloca a prática do treinamento de força e potência pensando apenas em minimizar os aspectos relacionados à sarcopenia. Eu, além da sarcopenia, destaco aqui esse trabalho que coloca a dinapenia. Dinapenia é a perda da força, ok, gente? Então, dados aqui do trabalho. A partir de aproximadamente 75 anos de idade, a função muscular, força é um aspecto funcional, ok? A função muscular é perdida mais rapidamente do que a massa muscular. Aqui a gente tem um aspecto funcional, que é a força, e aqui nós temos um aspecto morfológico, que é a massa muscular, ok? Mulheres 3 a 4% ao ano, homens 2,5 a 3% ao ano. Ou seja, temos que trabalhar com treinamento de força para fazer com que as pessoas tenham uma taxa de perda dessas capacidades físicas e também da morfologia menos acentuada, tá? A gente vai ter uma perda ainda gradativa dos nossos motoneurônios, isso leva a uma perda do desempenho motor, redução da força, potência e na taxa de desenvolvimento de força. Então, muitos programas de treinamento de força para idosos, eles visam basicamente a melhora dessas capacidades físicas, porque isso melhora o equilíbrio, ok? Equilíbrio, gente, é uma condição física. O equilíbrio não é uma capacidade física. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas, pô, vão dar o balance training, né? Fazer os exercícios lá no Bozu, nas plataformas de equilíbrio. Não vou entrar no mérito disso daí, já discuti isso com vocês na aula
aí dos músculos, do treinamento para os músculos do core, ok? Mas, assim, esses implementos, eles basicamente, eles atenuam os ganhos de algumas capacidades físicas, principalmente da força, potência e taxa de desenvolvimento de força, e não necessariamente eles estão trabalhando o equilíbrio, ok? O balance. Porque equilíbrio não é uma capacidade física, equilíbrio é uma condição física. Para você ter melhor equilíbrio, você tem que ter uma melhora na taxa de desenvolvimento de força, porque o equilíbrio ele acontece quando você tem um somatório das forças ou dos momentos igual a zero. Okay? Então, a gente não treina o equilíbrio, você treina força, potência e essas capacidades físicas, induzindo adaptações do ponto de vista neural, como uma melhora no recrutamento, na sincronização de unidades motoras, na taxa de disparo dos potenciais de ação, elas podem melhorar a taxa de desenvolvimento de força, a força e a potência dos indivíduos, e os indivíduos adquirirem a capacidade de se manterem melhor em equilíbrio. Então, equilíbrio não é uma capacidade física, é uma condição física quando nós temos o somatório das forças ou dos momentos igual a zero, ok? Fechando essa parte da importância da força para idosos e manutenção da qualidade de vida, eu também destaco esse trabalho, já indiquei ele nos grupos aí de Telegram, nas redes sociais, vários outros professores, obviamente, já indicaram esse trabalho para vocês, dos benefícios neuromusculares do treinamento resistido de força para indivíduos idosos, ok? Além da parte morfológica, que é a hipertrofia, o ganho de força, potência, isso leva a melhora de mobilidade, ok? O indivíduo tem melhor estilo de vida e independência do equilíbrio, da integridade neuromuscular, na melhora no recrutamento, na sincronização das unidades motoras, e isso melhora a qualidade de vida das pessoas como um todo, tá? Aqui no trabalho eles também destacam um shift, né, uma interconversão de isoforma de miosina do tipo 2x para 2A, mas isso basicamente acontece com qualquer tipo de treino, não só força, potência e endurance, também acaba causando essa interconversão aqui entre isoforma 2x para 2A, ok? E agora, para fechar mesmo, algo polêmico aí para o pessoal do alto rendimento, né? O pessoal sempre pergunta para mim, poxa, mas força leva a melhora de velocidade de deslocamento dos atletas? Força pode melhorar o desempenho dos sprints aí, dos meus atletas de futebol e tudo mais? Eu trouxe um trabalho onde eles fizeram uma análise de correlação, ok, gente? Então, aqui você tem vários indivíduos, isso aqui foram jogadores de futebol, ok? E eles analisaram aqui tempo do sprint de 10 metros desses jogadores e a carga de uma repetição máxima desses jogadores no exercício de agachamento, ok? Não estou falando só que o agachamento é o único exercício que deve ser utilizado para melhora de velocidade e deslocamento. Estou só mostrando os resultados desse paper aqui. Aqui você tem o tempo do sprint de 30 metros e a carga de um RM no agachamento. O tempo aqui do teste de agilidade, como é chamado, né, o shuttle run, 10 metros aqui, e a altura no salto contra movimento, e também a carga de um RM aqui desses indivíduos. Tá? Aqui você observa um coeficiente de correlação de 0,94, altíssimo, né? Quase que assim, né? Perfeito não é, nunca vai ser perfeito, né? Uma relação linear perfeita, isso aí é uma heresia de pesquisa falar uma coisa dessa, né? Mas é um coeficiente de correlação altíssimo, 0,94 para tempo do 10 metros e a carga de um RM. O que significa isso em outras palavras, né? Quanto maior a carga de um RM no agachamento desses indivíduos, melhor é a velocidade de deslocamento deles no sprint de 10 metros. Essa relação ela fica mais fraca ou menos forte quando você tem um sprint de maior distância, como por exemplo 30 metros. A relação já não é tão forte quando você tem o shuttle run, que envolve mudanças de direção, e também não é tão forte quando você tem a carga de um RM comparado com a altura do salto, ok? Especificamente aqui em relação à altura do salto, né, não é só a força que determina isso, mas sim o impulso, ok? Que é a integral de força-tempo. Então, o salto ele não é só uma expressão de força, mas sim uma expressão do impulso, ok? E aqui no 10 metros shuttle run, quando você tem mudanças de direção, você tem que ter não só grande produção de força,
mas sim também de taxa de desenvolvimento de força, que não é tão incisivamente avaliada pelo teste de um RM no agachamento. Okay? Aqui você vai ter a mudança de direção, você vai ter a eficiência do ciclo alongamento e encurtamento, então por isso que as correlações elas vão diminuindo. E aqui especificamente por 30 metros, já vou mostrar para vocês o porquê que a correlação ela vai diminuindo, mas isso tem a ver basicamente com leis básicas de física, ok? E basicamente a segunda lei de Newton. Tá? Para explicar isso, eu trouxe para vocês uma análise de velocidade no eixo Y aqui e tempo de 3 atletas excepcionais: Usain Bolt, Tyson Gay e Asafa Powell. Isso aqui está nesse trabalho aqui, ó, de 2012, onde eles analisaram características aí de atletas de sprinters, de elite. Então, dispensam aqui apresentações. Aqui eu acredito que foi o recorde mundial do Bolt, que permanece até hoje, né? Então, aqui você tem basicamente no início do sprint de 100 metros, eles ganham muita velocidade e depois eles vão mantendo essa velocidade e alguns até caem um pouquinho, tá? Qual é a relação entre força e aceleração? Aceleração, gente, o que é? Aceleração é a derivada da velocidade em função do tempo. É a primeira derivada da velocidade em função do tempo, ou a segunda derivada do deslocamento em função do tempo. Segundo a lei de Newton, a força ela é diretamente proporcional à aceleração. Aceleração gera força, força gera aceleração. Aceleração é inversamente proporcional à massa. Por isso que a massa é uma representação numérica da inércia dos objetos. Quanto maior a massa, maior a tendência do corpo permanecer em repouso. Ok? Então, por que nós observamos uma relação muito alta entre a carga de um RM e o tempo que os indivíduos realizavam lá o sprint de 10 metros? Justamente por causa disso, né? Porque para o indivíduo ter uma grande variação de velocidade, que é o que está acontecendo no início do sprint, olha a variação que ele está tendo de velocidade em determinados intervalos de tempo. A variação de velocidade é muito grande. Para ter uma variação de velocidade, que é a aceleração, o indivíduo tem que ter muita força. Isso é indiscutível, isso é física, isso é segunda lei de Newton. Por que quando o sprint ele vai ficando mais longo, no caso aqui do trabalho anterior que a gente viu, né, o sprint aqui, eles analisaram a distância de 30 metros, a correlação entre a força ela vai diminuindo. Porque conforme você vai aumentando a distância do sprint, a velocidade ela vai se mantendo constante. O indivíduo chega na velocidade máxima dele e se mantém naquela velocidade. Quando a velocidade ela é constante, a aceleração ela é a variação da velocidade. A variação aqui não está tendo muito. Você não está tendo variação de velocidade quando você alcança a velocidade máxima e mantém. Em alguns momentos, a aceleração, inclusive, é zero. Então, conforme você aumenta a distância do sprint, é óbvio que a influência da força diminui porque você não tem variação de velocidade, você não tem aceleração. Mas no início de um sprint, quando você tem que sair basicamente de velocidade zero e promover uma grande variação de velocidade, é indiscutível que você tem que ter uma grande capacidade de produção de força. Isso é uma observação de princípios básicos da física. Ok? Newton nos mostrou isso. Força gera aceleração, aceleração gera força. Então, analise basicamente as distâncias que você quer melhorar do seu atleta, que você vai saber especificamente qual capacidade física que tem que ser mais enfatizada aí nesse caso. Ok? Gente, obrigado. Espero que tenha ajudado aí a aula em relação a esses conceitos aí básicos aí da importância da força para a execução das tarefas da vida cotidiana, o desempenho esportivo é indiscutível, basicamente, e que vocês tenham compreendido um pouco melhor esse aspecto funcional desempenhado pelo nosso sistema neuromuscular. Obrigado, um abraço.